Olá! Que bom. A gente demora a se encontrar, né? É, verdade. É uma pena, inclusive, que eu gosto muito de dar aula contigo, meu amigo. Querem separar os malucos. Boa, boa. Vamos falar sobre cardiologia, sobre um assunto que cai pra caramba, insuficiência cardíaca, um assunto que é do dia a dia, um assunto que o pessoal vê em enfermaria. E eu acho que essa aula também é interessante para tirar alguns vícios que eventualmente a gente ganha durante a nossa prática. Vamos falar de insuficiência cardíaca crônica, mas tem aula bônus? Tem aula bônus, eu gravei. Para variar. Tem uma aula bônus de insuficiência cardíaca aguda, que aparece muito na prova também. Sim. Então, a gente separou em aula bônus, porque é muito extenso o assunto, Sim, então vale sim. a pena falar com mais calma. E também tem uma aula de hipertensão pulmonar, cai menos, Sim. mas de repente vale a pena ver também. Vamos começar então a falar sobre insuficiência cardíaca, mais uma vez, insuficiência cardíaca crônica, principalmente, que a gente está conversando. Mete o pé, garoto. Vamos Vambora. lá. E antes de começar, eu queria te mostrar o mapa da aula, a sequência que a gente vai seguir aqui. Bom. Começamos falando de definição e de tipos. Você pode pensar que IC, insuficiência cardíaca, é uma doença totalmente homogênea, está longe de ser. Tem vários pacientes e é um grupo bem heterogêneo. A gente segue para falar de etiologia e de fisiopatologia. Não, fisiopatologia não. É importante. Se você entende a fisiopatologia, não tem como você errar o tratamento. Que é a parte mais importante até, né? Exato. Seguimos para falar de manifestações clínicas, exames complementares, uma classificação prognóstica que é clássica em enfermaria e UTI. E, finalmente, a parte mais importante, manejo terapêutico, mas sem saber isso aqui em cima, você não domina manejo terapêutico. Então vamos começar aqui, de fato, entendendo o que é suficiência cardíaca. Eu não vou colocar por escrito, mas você pode colocar aí no seu resumo, definição. A gente vem trabalhando o conceito de insuficiência, né, Mozart, lá dos outros blocos. Sim. É basicamente um órgão que não faz a sua função. Isso dá para entender. Agora, o problema é entender que o coração só tem uma função. Na verdade, ele tem várias funções. Sim. Se você entende que o coração só serve para bombear o sangue para frente, para empurrar o sangue para frente, você está muito enganado. Na verdade, o que o coração tem que fazer é suprir as demandas metabólicas. Isso sem elevar pressões. Então, se tem uma demanda metabólica muito grande, o coração consegue bombear, mas não consegue suprir essa demanda, ele não faz sua função. Ele continua sendo insuficiente. E mais do que isso, se ele faz as custas de pressão muito elevada, ele também não faz sua função. E daqui a pouco ele começa a sofrer também por causa disso. Exatamente. Então, a partir desse entendimento, a gente pode compreender que o coração ele tem duas funções. Sim, ele tem que contrair e jogar o sangue para frente, mas ele também tem que relaxar para acomodar o sangue que está chegando. Se ele não consegue relaxar, se ele não consegue acomodar o sangue que chega, ele também não consegue botar sangue para frente. Se chega pouco, vai sair pouco. E em cardiologia, Mozart, a gente não fala em contrair e relaxar. A gente tem termos específicos, sístole e diástole. Então, a partir desse momento, quando eu falar de sístole, eu falo de contração. Quando eu falo de diástole, eu falo de relaxamento. E por muito tempo, era a forma que a gente tinha de classificar essa doença, né? Insuficiência cardíaca sistólica e insuficiência cardíaca diastólica. Isso caiu por terra. Ainda bem. Agora a gente chama de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E aqui começa um pouquinho de má vontade, né? O que diabos é fração de ejeção? O grande problema disso é o pessoal conflagrar fração de ejeção com débito sistólico. Embora sejam termos interdependentes, eles são coisas diferentes. Não só, o paciente pode ter uma fração de ejeção boa, mas o débito está ruim. O paciente, quando tem uma fração de ejeção reduzida, normalmente vai levar um débito ruim. Mas a pessoa pode ter uma fração de ejeção preservada ou normal e mesmo assim ter um débito ruim. Por quê? Porque não relaxou, porque não fez uma diástole adequada. Vamos lá. Vamos passar uma real de conhecimento aqui? Bora. Para entender alguns termos que podem te confundir, mas não vão confundir mais. E eu trouxe aqui o coração, ele é bonito pra caramba, né? Se você não gosta de cardio, bom sujeito você não pode ser. Brincadeira, mas eu particularmente gosto muito. E você pode perceber aqui que o coração direito aqui, ou o coração esquerdo, eles recebem o volume que vem ali do átrio, o ventrículo recebe esse volume e ele coloca um volume para frente. Só que fica muito claro pelas imagens que o coração não consegue botar todo o volume para frente. O que chega para o ventrículo esquerdo não é exatamente o que sai do ventrículo esquerdo. Então, por isso que eu vou definir aqui três termos importantíssimos. O primeiro é o volume diastólico final, que é rigorosamente o que fica ao final do diástole. O coração está relaxado, está recebendo o sangue que está escoando do átrio, e ele vai estar pronto para contrair e para jogar o sangue para frente. Só que foi o que eu falei, ele não coloca todo o sangue para frente. O que ele coloca de fato é o débito sistólico, é o que sai do coração a cada sístole. Eu estou marcando com vocês, volume diastólico final não é sinônimo de débito sistólico, sobra um pouquinho do coração. E aí entra esse conceito de fração de ejeção. Do que foi colocado para frente, em termos percentuais, o que isso aí representa comparando com o volume diastólico final? Só um percentual desse volume é colocado para frente pelo débito sistólico. E a gente fala que a fração de ejeção varia aí, em normal em torno de 50% a 70%. Então, ao final
de uma diástole, você tem um volume ali, no final das contas o teu coração ejeta entre 50% e 70% do que estava ao final da diástole. E aí, a partir desse momento, a gente consegue entender dois corações diferentes. Mais uma vez, é uma doença totalmente heterogênea. Aqui em cima eu vou representar um coração fraco, com a parede fininha, ele parece uma sacola. Ele está abarrotado de volume e ele não consegue botar o volume para frente. E trazendo em números agora, para ficar mais objetivo, vou representar aqui o volume diastólico final, o débito sistólico e a fração de ejeção. Pode perceber que esse coração tem muito volume. Um volume diastólico final de 100 ml, que é até o normal, né? Sim. É para ser assim em mim, é para ser assim no Mozart também, até onde eu sei, você não tem doença cardíaca. Por né? enquanto, não. Por enquanto não. E nem vai ter. Coronariopata, mas é... Mas tá controlado. Tá controlado. Tá ótimo. Agora repara, mesmo com um volume muito grande, esse coração ele é muito fraco, ele não consegue botar o volume para frente. A cada contração só sai 30 ml. E aí agora matemática paramétrica, né? Fração. Quanto representa isso aqui? Fração de ejeção de 30%. É até uma conta mais fácil de fazer, né? Agora, olha como o cenário vai ser diferente para esse coração de baixo. Um coração hipertrofiado, um coração duro que não consegue relaxar. E essa foto eu acho bacana pra caramba, porque dá pra ver direitinho o fato de ter hipertrofiado, o que ocasionou na luz do ventrículo esquerdo. Você tem uma luz muito diminuída, portanto, necessariamente, ao final da diástole, porque não cabe, você vai ter um volume diastólico final menor. É uma hipertrofia para dentro, né? Isso, é uma hipertrofia concêntrica, né, que o pessoal gostava sempre de falar. O coração, ele cresce errado, né? Quando você faz a hipertrofia, você quer ficar fortão, você quer ficar grandão. O nosso coração, ele cresce para dentro. E não adianta você ser fortão assim se você não tem espaço para acomodar o volume. Exatamente. Você não consegue relaxar e acomodar o volume. E para ficar bem numérico, olha como o volume diastólico final despenca aqui. Foi para 50 ml, é metade. Isso aqui não é normal. E veja, como o coração ele é forte, ele consegue botar quase tudo para fora. Contrai numa boa. 30 ml. A fração de ejeção tá uma maravilha. Tá ótimo, tá dentro do normal. Só que em termos absolutos tá uma porcaria. E mais do que isso, se você ajustar para a frequência cardíaca do paciente, porque débito sistólico aqui, na verdade, é o conceito do volume que sai a cada contração. Cada contração. Mas se você ajustar para a frequência cardíaca, você tem O débito cardíaco. débito cardíaco, exatamente. E imaginando aqui, hipoteticamente, um paciente com uma frequência cardíaca de 80. Esses dois pacientes vão ter o mesmo débito cardíaco, que estará reduzido. Então, eu estou te mostrando que dois pacientes com uma fração de ejeção totalmente diferente podem ter débito cardíaco idêntico, porque os dois caem. Essa aqui é a ideia. E a ideia, no final das contas, é o teu coração, porque agora está gerando um débito menor, ele está sendo insuficiente. Apesar de estar com uma fração de ejeção boa aqui embaixo e lá em cima, porque a fração de ejeção diminuiu, você tem um débito cardíaco insuficiente. Então, a partir desse entendimento, a gente começa a colocar números aqui para entender a diferença entre ICFER e entre ICFEP. Né? Tradicionalmente, a gente entende que uma fração de ejeção abaixo de 40% representa um paciente com ICFER, está reduzido. E um paciente com uma fração de ejeção maior ou igual a 50% tem ICFEP ou ICFEM, você pode contar assim também? Pode ser como normal preservada, né? Isso aí. Detalhe, a ARRA fala menor ou igual a 40. Menor do que 40 é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, falou que é menor do que 40, aqui está menor ou igual a 40. A Associação Americana do Coração fala menor ou igual a 40. A SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, fala menor do que 40. Então, a gente sabe, só que a gente prefere prestigiar o brasileiro. E eu lembro que você falou isso comigo uma vez, acho que foi no ano passado. Isso pode ser, às vezes, erro de tradução, né? E, pô, a coisa para mim que é mais fácil entender isso foi erro na colocação do sinal na hora de escrever, né? Não tem, às vezes... Não tem um negocinho, vai menor do que 40 mesmo, Pois tá é, bom? exatamente. Menor ou igual a 40. Agora, assim, quem não é bobo tá percebendo que tem um buraco aqui. Entre 40 e 50, esse paciente é o que exatamente? E as diretrizes trazem essa informação também. Entre 40 e 49%, a gente teria o paciente que tem a fração de ejeção levemente reduzida. Isso aqui parece bobeira, mas tem um motivo de ser. Porque o paciente que tem uma fração de ejeção maior ou igual a 50%, não necessariamente ele tem um coração normal. Sim. Não é essa a ideia. A ideia básica é dividir os pacientes em relação a tratamento. Que tratamento beneficia esse paciente aqui, que tratamento não beneficia aquele paciente ali. Para pacientes com ICFER, tem muita evidência de benefício de tratamento. Para paciente com ICFEP, tem pouca evidência. E aqui é o povo do meio do caminho. Tem um pouquinho de benefício, mas não é muito claro assim, então a divisão é dessa forma. E mais um detalhe, não coloquei por escrito aqui, mas o paciente que é tratado, que tem ICFER e recebe tratamento, e de repente vem para esse lado aqui, é o paciente que tem insuficiência cardíaca. Com fração de ejeção melhorada. Isso aí. É isso aí quem fala mais é o americano também, né? Mas assim, bobeira.
Então, mas vale a pena, tem que falar. De importante pra gente, Boa. ICFER e Isso aí. ICFEP é isso que vai realmente marcar pra gente. E só reforçando, né? O paciente com ICFER é aquele paciente com o coração dilatado, sobrecarga de volume, tem muito sangue lá dentro. Paciente com ICFEP é um paciente com coração musculoso que não consegue relaxar. E por não conseguir relaxar, você pode perceber que a área ali dentro é muito menor. Tem um volume muito menor para ser acomodado. E aí, a partir desse entendimento, né, Mozart, a gente tem algumas bulhas acessórias para entender. Quando você imagina que esse sangue que está descendo do átrio, está batendo naquele ventrículo, aquele ventrículo normalmente vai estar cheio com a parede bastante tensa. E o choque da parede, do sangue nas paredes tensas de um ventrículo gera a bulha acessória. Gera a bulha que a gente está acostumado a escutar num paciente com cardiopatia dilatada, que é a B3. Isso aí. No caso da ICFER aqui, a gente teria a B3 para esse paciente. E vou te falar uma coisa, eu vou estar na aula de valvopatia com o Bernardo e a gente vai destrinchar um pouquinho melhor B1, B2, B3, B4. Por enquanto só guarda que um paciente com coração abarrotado de volume é um paciente que tradicionalmente tem B3. É a bulha da sobrecarga de volume. Desse lado aqui, o que a gente vai ter na verdade, ó, B4. A gente até brinca aqui no médio grupo, né, B4. Porque tem a ver com a contração atrial, um átrio contraindo contra um coração muito musculoso, isso vai gerar um fenômeno estetoacústico, é B4. Vou te mostrar com muito mais detalhes na aula de valvopatia, pode ficar tranquilo. Vamos nessa. Vamos seguir aqui agora para as principais causas. Já entendemos definição, já entendemos os principais tipos. Agora a principal causa. E assim, pensando em século XXI, Sim. a gente tem como grande causa aqui o paciente coronariopata. É a doença arterial coronariana. A gente também pode colocar aqui, quase que em pé de igualdade, a hipertensão arterial sistêmica. A doença arterial coronariana é até mais fácil de entender, porque é um paciente que não consegue fornecer oxigênio para os cardiomiócitos, eles podem sofrer algum tipo de alteração funcional ou até quantitativa mesmo, você perde cardiomiócito, o coração fica fraco. Em relação à hipertensão arterial sistêmica, é aquela imposição de uma pós-carga muito importante, o coração trabalha sempre com uma certa sobrecarga. Então, em termos epidemiológicos, são mais importantes, mas temos outras. A gente começou a ver, então, no Brasil, essa epidemiologia, porque se a gente olhasse mais tempo para trás ainda, a gente tinha muita valvulopatia como causa, a gente tinha muita doença de Chagas como causa. É claro que doença de Chagas ainda vai ser muito comum em determinadas regiões do país. É claro que a valvulopatia, notadamente a valvulopatia desencadeada por endocardite infecciosa, por uso de drogas, começa a ser cada vez mais importante em determinados estados do país, pelo abuso de droga intravenosa, levando endocardite, levando a valvulopatia. Mas não há dúvidas que, ainda bem, hoje no Brasil, a gente consegue ter a mesma etiologia do resto do mundo, porque são doenças que, em princípio, têm, uma vez diagnosticada de forma adequada, tem um tratamento que pode até impedir que essa pessoa evolua para insuficiência cardíaca. Eu costumo dizer que a melhor maneira de tratar a insuficiência cardíaca é pegar o paciente aqui e não deixar evoluir para a disfunção de VE. Absolutamente. São as causas mais importantes, mas eu vou só colocar aqui outras condições para ter na sua cabeça se aparecer na prova. Então, doenças orovalvares, o Mozartinho já mencionou, pneumopatias crônicas, isso aqui é muito interessante, porque esses pacientes, eles fazem uma vasoconstricção do leito pulmonar, isso impõe uma sobrecarga ao coração direito. Eu falei isso na aula de hipertensão pulmonar. Se tiver curioso, dá uma olhadinha lá que está bem explicado. Doenças infiltrativas, isso é legal também, né? Amiloidose, e inclusive a Sociedade Americana coloca um capítulo na diretriz só de amiloidose. Eu reconheço. O que você sabe de amiloidose? Congo, vermelho do Congo, né? Mas assim, também cada vez mais é uma doença diagnosticada e, pelo menos lá fora, começa a ser um fator de etiologia bastante importante que mereceu uma parte especial na diretriz americana, a amiloidose. Isso aí. Temos outras, coloquei o álcool aqui. O álcool é muito legal. Você pega um paciente que é relativamente jovem. É muito legal mesmo. Você gosta de tomar uma cervejinha, né? Opa! Eu também gosto, mas tem gente que gosta demais, que bebe muito. E o álcool ele é cardiotóxico. Você pega um paciente relativamente jovem, 35, 40 anos de idade, cardiopata, investiga história de etilismo, pode ser esse o caso. Quimioterápico é clássico também. Os quimioterápicos são cardiotóxicos, muitos pacientes precisam até de eco antes de começar a quimioterapia. Doença de Chagas no Brasil, isso é clássico. E arritmias crônicas também, um coração batendo a uma frequência muito acelerada, ele também pode evoluir meio que cansado e fazer uma IC. Essa aqui é a ideia. Então, vamos seguir aqui em relação ao nosso entendimento da fisiopatologia. E aqui começa um pouquinho de má vontade, né, Mozart? Não, fisiopatologia não, mas de novo, cara, se você entende isso aqui, pô, você consegue entender qual é o tratamento. Então, eu vou representar para você aqui um ciclo vicioso nesse coração, para a gente realmente entender onde a gente pode impactar na mortalidade do paciente. Então, eu vou representar aqui o ciclo vicioso do lado e eu coloco um coração aqui para a gente entender as alterações morfológicas. E é importante marcar logo de entrada.
Eu estou falando aqui de insuficiência cardíaca, de fração de ejeção reduzida. A gente não conhece tão bem assim a fisiopatologia da ICFEP. Então, tudo que eu falar aqui vale para o paciente que tem fração de ejeção reduzida. E tudo começa com uma espécie de dano miocárdico. Representei aqui, ó, um coração sendo bombardeado. Pode ser pelo infarto, pode ser porque o cara é hipertenso crônico, é um coração que está sofrendo, um coração que não consegue botar o sangue para frente, naturalmente, se ele pede cardiomiócito. Se ele é imposto a uma grande resistência, ele vai fazer uma piora contrátil. O débito cardíaco vai cair naturalmente. E o nosso corpo não é bobo nem nada, né? Ele vai tentar compensar isso, só que inicialmente essa compensação vai funcionar, só que permanecendo essa ideia de tentativa de compensação, isso no final das contas vai gerar o que você está falando, que é esse ciclo vicioso. E essa compensação é feita principalmente através da ativação de dois sistemas fundamentais. O sistema renina, angiotensina, aldosterona e liberação de catecolamina. Então, naturalmente, quando o débito cardíaco cai, a gente vai fazer uma hipoperfusão renal, o rim percebe isso, ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, angiotensina e aldosterona vão entrar na jogada e mais do que isso, vão entrar no centro do ciclo, porque elas são fundamentais para o tratamento. E mais do que isso, você também ativa o seu sistema adrenérgico, né? Baroreceptores percebem que o débito cardíaco cai, isso aumenta a produção de catecolamina e a intenção inicialmente é boa. Sim. É legal. E compensa. E o paciente começa a dar até uma melhoradinha. Mas, mais uma vez, permanecendo isso, perpetuando isso, você começa a ter um dano miocárdico cada vez pior, contrai cada vez menos, e essa ativação passa a ser insuficiente para compensar o paciente. E a partir do momento em que fica insuficiente, você começa a ter a clínica, que é determinada classicamente pela diminuição da fração de ejeção. Com certeza, porque tudo começa inicialmente com a intenção de liberar a angiotensina em gerar uma cabeça de pressão para perfundir o órgão. Isso é legal. A aldosterona reabsorve água e sódio. Para aumentar a pré-carga, o coração trabalha... Lei de Frank-Starling. Nossa, dá até um arrepio, né? O coração trabalha melhor, joga o sangue para frente. Isso é bacana. Catecolamina, inotrópico positivo, cronotrópico positivo. Contrai mais forte, contrai mais rápido. A ideia é boa, mas o coração está baleado, o coração está doente. Se o coração está doente, não adianta chutar cachorro morto. E é aí que o paciente, como o Mozart falou, começa a fazer as manifestações, principalmente a congestão sistêmica. E tem mais do que isso. Antes fosse só o efeito hemodinâmico dessas moléculas aqui, porque elas vão até o coração, induzem apoptose, morte de cardiomiócito, o coração ó, fica todo deformado. É o que a gente chama de remodelamento cardíaco. Isso aqui é catastrófico para esses pacientes. E aí, a partir daí, o ciclo ele meio que se perpetua, né? A congestão sistêmica causa dano miocárdico, causa piora contrátil, a ativação hormonal, congestão sistêmica com dano miocárdico, isso aqui se perpetua. E se você não fizer nada, o teu paciente vai afundar. Tem muito paciente que tem medo de câncer. Mas você fala que tem IC, o cara fica super tranquilo. Dependendo do paciente, o prognóstico pode ser horroroso. Tem que interferir aqui nessa questão. E essa interferência é fundamental se você entender ali. O tratamento da insuficiência cardíaca, e vamos antecipar um pouquinho esse conceito, porque eu acho importante colocar nesse contexto aqui. O tratamento da insuficiência cardíaca você busca não só a melhora dos sintomas, que normalmente são determinados pela congestão sistêmica, mas você também quer melhorar a sobrevida do seu paciente. Se você quer melhorar a sobrevida do seu paciente, normalmente você vai agir, como você falou, no centro do problema, no sistema renina, angiotensina, aldosterona e nas catecolaminas. Ah, por isso que o tratamento usa IECA? É. Por isso que o tratamento usa espironolactona? É, porque interfere com a aldosterona. É por isso que usa beta-bloqueador? É, porque mexe com a catecolamina. São essas drogas que normalmente vão trazer não só melhor dos sintomas, mas também melhor da sobrevida. Mas se perguntar para você qual é o melhor tratamento para você aliviar sintoma, é mexer lá embaixo, na congestão sistêmica. Mas você só está mexendo na congestão sistêmica, você não está mexendo no problema central, você melhora os sintomas, mas não melhora a sobrevida do seu paciente. É meio que varrer a poeira para debaixo do tapete. Exato. O paciente melhora, maravilhoso. Né? O paciente chega lá de espineico, deitado de espineico no leito, mete furosemida no cara. O cara, de um dia para o outro tá zero, melhora muito. Mas agora sim, depois que eu consegui melhorar a clínica, agora eu quero melhorar a clínica e dar sobrevida ao meu paciente. E aí eu tenho que mexer de novo, como você falou, no centro do problema. E o que é legal é que é até intuitivo você pensar que o diurético pode aumentar a sobrevida. Mas os estudos não mostram isso. A medicina é tão legal que ela é contra-intuitiva mesmo. E um diurético que a gente utiliza, que é a espironolactona, não entra no tratamento da insuficiência cardíaca como diurético, entra como antagonista da aldosterona. Exatamente. E a partir daqui eu acho que a gente tem bagagem para entender as manifestações clínicas. Boa. E eu trago essas imagens aqui nas aulas bônus, eu acho ela muito bonita, porque ela divide o coração em duas partes, o coração esquerdo e direito. No comecinho da aula,
Eu falei em dois tipos, ICFER e ICFEP. Mas você pode pensar também em termos de manifestações clínicas num coração esquerdo e num coração direito. E olha como é fácil de entender. O sistema cardiovascular é um sistema fechado. Então, qualquer tipo de sobrecarga, de volume, de pressão, vai repercutir retrogradamente. No coração esquerdo, que está intimamente conectado à circulação pulmonar, qualquer tipo de sobrecarga aqui se repercute de maneira retrógrada. Então, o paciente com insuficiência cardíaca esquerda tem sintomas pulmonares. Por outro lado, o paciente que tem doença do coração direito, esse coração direito recebe o sangue da circulação sistêmica. Se o coração direito não consegue funcionar, então o paciente vai ter congestão para trás. Aí ele faz, vou deixar por escrito daqui a pouquinho, edema de membro inferior, turgência jugular e por aí vai. É bem verdade que a maioria dos pacientes tem um pouquinho dos dois, né? Sim, e a principal causa de direita é a esquerda, né? Sim. A principal causa de insuficiência cardíaca direita é a insuficiência cardíaca esquerda. Aquele paciente hipertenso não tratado, daqui a pouco o ventrículo esquerdo começa a entrar em falência, ele começa a ter sintomas respiratórios, que daqui a pouco começa a aumentar a pressão no território pulmonar e o direito começa a entrar em falência também. Mais uma vez, a principal causa de IC direita é a IC esquerda. Então vamos deixar por escrito aqui os sintomas? Boa. Do lado esquerdo, são sintomas rigorosamente respiratórios, pulmonares. Ortopneia, pô, isso é clássico, né? Claro. O paciente deita, dá uma baita de uma falta de ar. Claro, retorno venoso aumentou para um coração fraco, aumentou ainda mais a sobrecarga que se repercutiu para o pulmão. Tosse seca, né? Porque tem extravasamento de líquido para o interstício, para os alvéolos. A dispneia paroxística noturna. Isso aí eu lembro lá dos meus tempos de semiologia, quando eu era acadêmico. Isso é clássico. É a primeira coisa que você aprende como um bom semiota. É o paciente que deita, ele faz esse mesmo fenômeno de ortopneia, mas é uma coisa muito dramática. E aí ele acorda no meio da noite, tem que sentar. Os pacientes geralmente dormem com 3 travesseiros. Isso é o clássico do dia a dia. Em quadros extremos, né? Aquele edema intersticial alveolar causando edema agudo de pulmão, é o paciente da emergência. Eventualmente, estertores, também a prova descreve isso nas estertores bibasais ou até os ápices, mas o sibilo é esquisito. Sibilo também, mas é basicamente o líquido caindo no interstício provocando broncoespasmo. E é legal lembrar também que aqui, porque você tem um problema pulmonar, você pode ter derrame pleural também. Uma das principais causas, talvez a principal causa no mundo, isso é meio disputado na literatura de vez em quando, mas a principal causa de derrame pleural no mundo é a insuficiência cardíaca. Sim. Então você pode ter também, além disso tudo, um derrame pleural, que às vezes pode ser sintomático o suficiente para levar a uma dispneia do nosso paciente. Então, aqui sintomas pulmonares, lá do outro lado, sintomas sistêmicos. Repara só como os achados são muito mais sistêmicos, né? Turgência jugular patológica. A jugular não consegue desaguar no coração direito, ela fica túrgida. Refluxo abdômeno jugular, ou antigamente chamado hépato jugular. Você aperta a barriga do cara e a turgência, pô, ela aparece no pescoço dele. Você está empurrando o sangue dele, está todo congesto. Hepatomegalia, edema de membro inferior, ascite, eventualmente até um derrame pleural. Tudo isso aí é muito bacana para entender. E aí foi o que eu falei. Tem paciente que só tem clínica de insuficiência cardíaca direita. Por exemplo, um paciente que teve um infarto de VD. Sim. Outro exemplo aqui, um paciente com hipertensão pulmonar por doença pulmonar. Tá na aula bônus isso aí. E já apareceu em concurso importante. Vai lá olhar a aula bônus, cara. Vai por mim, confia. Então, esse entendimento aqui é muito bacana inicialmente. E aí, a partir daqui, a gente tem alguns critérios diagnósticos, né, Mozart? Critério de Framingham. Isso aí, para dividir exatamente essa parte mais clínica. E eu trouxe para vocês aqui, vai começar um pouquinho de má vontade, porque tem uma lista gigantesca de critérios maiores, tem uma lista um pouquinho parecida de critérios menores. Mas não tem que decorar isso aqui, né? Não, eu sempre fiz assim, cara, porque eu tenho muita dificuldade em decorar. E sempre olhei assim, e eventualmente às vezes cai em prova. Cara, o que é um critério maior na hora da prova? Você vai olhar e falar assim, tá com toda a cara de sem insuficiência cardíaca. Dispneia paroxística noturna. Tá com toda a cara de sem insuficiência cardíaca. Deve ser um critério maior. Tosse noturna. Pô, pode ser insuficiência cardíaca? Claro que pode, mas pode ser asma, pode ser doença do refluxo, pode ser gotejamento posterior. Linfangioleumioma-matose. Pô, entendeu? Derrame pleural, principal causa, embora seja controversa na literatura, insuficiência cardíaca. Mas ainda mais hoje no Brasil, tuberculose, tem mais um monte de coisa. Então, assim, quando você olha aquilo ali e fala, pode ser insuficiência cardíaca, mas pode ser mais um monte de coisa, vai ser menor. Quando você olha aquilo ali e assim, pô, tá com toda a cara de ser insuficiência cardíaca, deve ser um critério maior. Infelizmente, ainda pedem para decorar isso aí. Vale a pena dar uma olhada, né? Eu vou ter que decorar? Aí cada um seu cada um. Olha só, ter que decorar você não precisa, mas você vai errar a questão. Fica à vontade, é contigo mesmo. E a gente tem alguns critérios aqui para marcar, né? Em relação a esses critérios aqui. Você precisa de 2 maiores ou um critério maior e 2 menores. E mais uma vez, vai fazer a prova para Sul São Paulo? Opa! Sinto lhe dizer. A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica decorrente da incapacidade, blá, 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 uísque e sachê, né? Ele pergunta aqui no final.
Cadê? É necessário se basear nos sinais e nos sintomas clínicos, boa parte englobados nos chamados critérios de Framingham para diagnóstico de ciência cardíaca. Entre os critérios maiores, encontra-se o A. Repara, dispneia a esforços ordinários. Tá cansado? Pô. Tá certo, faz sentido. Diminuição da capacidade funcional. Você também? Não. Faz sentido também. Derrame pleural. Tuberculose. Não tem, mas neoplasia, cara. O próprio paciente que tem uma hepatopatia, que tem uma ascite, daqui a pouco evolui com derrame pleural também. Pô, tem um monte de coisa. E o tal do refluxo hepatojugular. Aí já é. Ou abdômeno jugular, que é o termo mais moderno. Sobrecarga de volume clássica. Não tem pra onde fugir. Não. Então a gente veio entendendo aqui a definição, tipos, a gente passou pelas manifestações clínicas também. Agora falta entender a parte dos exames complementares, porque a gente já fez um diagnóstico meio que clínico. Sim. E esses pacientes merecem uma rotina laboratorial, uma rotina de exames complementares muito bacana. E antigamente, o diagnóstico da insuficiência cardíaca, a gente falava que, na definição inclusive, é uma síndrome clínica. Então o diagnóstico de insuficiência cardíaca passava apenas pelo diagnóstico clínico. Hoje, com, entre aspas, né? Claro que a gente tem que ver a realidade de cada sistema de saúde. Pela facilidade que a gente tem de solicitar um eco e outros exames que nos ajudam ao diagnóstico, a gente pode falar que hoje o diagnóstico ele é clínico laboratorial. Esses exames complementares vão ajudar pra caramba a gente. Então, vamos entender, até pensando em prova prática, de repente. Sim. Alô, sim, povo boa. do Revalida, que gosta de assistir a gente também aqui no Também, meio de curso, claro. né? E volta e meia eles cobram aqui cardiopatia, eles adoram cardio. Então aqui, uma rotina básica de exame de sangue, né? Um hemograma, ele é fundamental aqui nesse contexto. Pô, você imagina, você está fazendo tudo direitinho do ponto de vista de tratamento. Mas a gente tem que lembrar, débito cardíaco é débito, é um volume, é um líquido, mas ali ele está carregando oxigênio. Para carregar o oxigênio, ele tem que ter massa. Se a pessoa tem anemia, às vezes é uma anemia até discreta, cara. Mas é suficiente para aquele coração baleado não responder à droga otimizada que você está fazendo. Tem que olhar o hemograma do nosso paciente. Tem até um conceito de corrigir ferropenia no paciente, né? Sim. A diretriz americana fala pra caramba de olhar ferro do paciente sempre para ver isso aí. Então, cara, é para carregar oxigênio, que entre outras coisas que o coração serve. Suprir as demandas metabólicas. Então, cara, tem que olhar. Às vezes, uma hemograma, mais uma vez, cara, às vezes uma anemia boboca, mas para um coração que está muito baleado é o suficiente. Lipidograma vai ter que entrar, né? Sim. O cara é um cardiopata, então entra na estratificação desse paciente. Função renal, tem medicamento que você tem que tomar cuidado com a função renal, tem medicamento que atrapalha a função renal. Tem medicamento que, dependendo da função renal, que é de primeira linha, que você não pode usar. Isso tem aí. que pedir. Ureia e creatinina tem que pedir. E nesse contexto aqui, a glicemia também é muito importante, Sim. porque você estratifica esse paciente, entende quem que ele é, e os eletrólitos caem muito bem. Primeiro, Desculpa. Glicemia. A gente tem uma quarta droga hoje no tratamento, que é uma droga diabetostática oral. Então, assim, se esse cara tem uma glicemia elevada, ainda, se já não houvesse esse motivo, é mais um motivo para você pensar em utilizar essa droga. E eletrólito, mais uma vez, desculpa te interromper. Cara, infelizmente no Brasil ainda se usa muito digital. Porque a gente não consegue dar toda a terapia que a gente deveria dar para o nosso paciente e o paciente não tem como comprar, é o paciente que não tem no posto para pegar e infelizmente a gente usa muito digital. E a gente tem que lembrar que potássio baixo, magnésio baixo são fatores de risco para intoxicação digitálica. Então sempre olhar eletrólito. E de novo, um paciente que está com potássio muito alto, você não pode usar drogas padrão no tratamento. Então essa rotina te permite dar uma olhada no seu paciente, mas também te permite dizer: esse medicamento pode, aquele medicamento não pode, esse medicamento é melhor para o seu paciente. Deixa eu só colocar mais uma coisa na rotina de sangue. sim, T4 livre TSH. Porque o hipotireoidismo, mesmo subclínico, também é um fator de risco importante para intoxicação digitálica e da mesma forma que uma anemia. Às vezes um pouquinho de hipotireoidismo pode ser suficiente para ter o medicamento não dar certo. maravilha. Em relação aos eletrólitos também tem uma coisa legal, porque o sódio baixo tem fator prognóstico. Sim. Então, o sódio não é só para você ver se o medicamento tem algum efeito colateral adverso. Sim. Não, também Boa. tem indicação prognóstica nos pacientes. É um paciente que deve estar muito diluído, então ele está muito congesto. Essa que é a ideia. O problema do sódio não é do sódio, o problema do sódio é a água. Isso aí. Bora. Agora, um paciente com uma doença cardíaca não vai ganhar nem um eletrocardiograma? É claro que ele vai ganhar. E o eletro vai acrescentar muita informação aqui. Primeira coisa, avaliar o ritmo desse paciente. Vai que ele tem uma fibrilação atrial da vida, é mais uma coisa cutucando, atrapalhando o coração, isso vai ter que entrar na sua estratégia. Sequela de infarto. Vocês vão ter aula com essa criatura aqui, né? Vai de ter infarto. doença coronariana, é verdade. Exatamente. E você pode ver algumas sequelas específicas, aquela onda Q de necrose, isso está te apontando, esse paciente infartou, perdeu o cardiomiócito, é a causa da doença dele. Eventualmente, sinais de sobrecarga, e mais uma vez, eu estou com o Bernardo na aula de valvopatia, a gente vai mostrar um monte de exame bacana, mostrando sobrecarga no eletro, então guarda por enquanto
e depois a gente vai entender com mais detalhes. E mais uma coisa legal é entender a questão de bloqueio de ramo, né, Mozart? Sim, bloqueio de ramo esquerdo, principalmente bloqueio de ramo completo, você faz uma assincronia entre contração de ventrículo direito e esquerdo. O ventrículo direito e esquerdo, por definição, eles não batem exatamente ao mesmo tempo. Tem um atraso de milissegundos entre eles. Mas se você tem um bloqueio de ramo esquerdo muito importante, existe uma terapia para você tentar resolver isso. E você vai ver isso através do eletro. Então, pedir um eletro para esse nosso paciente é fundamental. Só que o próximo exame tem gente que não consegue entender. Pô, vou pedir radiografia de tórax? Se eu vou pedir o eco? Vou olhar, cara, coisa antiga pedir uma radiografia de tórax, se eu tenho uma facilidade tão grande para pedir o eco. Mas ali é que está o grande barato. Quando você pede um eco para um paciente que tem insuficiência cardíaca, você pede um ecocardiograma. Então, normalmente, o que vai ser avaliado com aquele ultrassom é só o coração. Se fosse uma pessoa que fosse mais especializada, veria também sinais de congestão pulmonar, veria derrame pleural também. Então, a gente hoje solicita a radiografia de tórax fundamentalmente mais para olhar pulmão, porque o cara que está fazendo o ecocardiograma não vai querer olhar o pulmão, só vai querer olhar o coração. Fica escrito, radiografia de tórax, coisa antiga. Não, a gente pede para olhar, principalmente o pulmão do nosso paciente. Eu vou te falar mais, né? Eu não sei onde você fez residência, Mozart. Onde eu fiz, às vezes não tinha nem sódio para dosar. Não, cara, eu fiz residência junto com o nosso chefe, o Cássio, era meu chefe de enfermaria, o professor Erval, fiz em Nova Iguaçu. Se você fez no Fundão... Eu vi lá. Fundão, você fez na UFRJ. Eu fiz em Nova Iguaçu, que é uma universidade muito menor. Então, você imagina a dificuldade que a gente também tem. Sim, lá no Fundão teve uma época que não tinha potássio para dosar. Não. Então, você não tem eco, vai fazer o quê? Vai ficar, olha só, seu José, não tem eco, não? Então não tem como te avaliar. Claro que tem. Pede uma radiografia, você vai ver um índice cardíaco gigantesco. Vai ver sinais de aumentos camerais, de átrio esquerdo, de ventrículo. A gente vai te mostrar isso também na aula de valvopatia, fica tranquilo. Ou sinais de congestão, pô, você adianta a vida do teu paciente. Não fica de preguiça, não. Eu vou esperar o eco sair no ano que vem, quando eu não for mais residente. Não precisa. Não precisa. E por falar nele, né? Naturalmente ele vai entrar aqui. Mas em termos de prova, ninguém vai te perguntar assim, o paciente tem IC, qual é o melhor exame? Vai ser o eco mesmo. Sim. É o exame de imagem de escolha. Não tem como correr disso, não. O que é bacana em prova é que ele diferencia de fato, né? A IC-FER da IC-FEP. E isso faz todo impacto no tratamento. Porque, cara, se tiver preservado, o tratamento é assim, eu estou fazendo porque eu estou tratando aquela pessoa de acordo com o que aquela pessoa está me mostrando. Eu tenho certeza que esse é o melhor tratamento do ponto de vista de evidência para melhorar a sobrevida? Não tem. Que a gente olha na literatura, não tem uma droga assim precisa para você melhorar a sobrevida quando a gente está falando de preservada. Quando a gente está falando de reduzida, beleza, o que eu estou fazendo eu tenho certeza que tem impacto na sobrevida do meu paciente. E em prova é muito característico, eles vão descrevendo um paciente com sinais e sintomas de IC. E no finalzinho, fração de ejeção, 35%. Fala, beleza, então já separei na minha cabeça, já sei que opção eu posso marcar e que eu não posso marcar. Isso aí. E por fim, tem um marcador laboratorial que ele é muito bacana. Porque a gente veio falando para vocês sobre sistemas compensatórios que meio que, entre aspas, atrapalham o coração. Mas tem um sistema também que ele tenta ajudar, tenta contrabalancear. Se o sistema que atrapalha, ele induz vasoconstricção e congestão sistêmica, eu tenho um outro sistema que tenta botar líquido e sódio para fora, tenta promover vasodilatação, que é o tal do BNP. E esse BNP aqui, ele é muito bacana. Primeiro porque ele serve para esclarecer essa dúvida, pulmão contra coração, estou ali na emergência, um paciente com dispneia, não sei o que ele tem, peço um BNP, veio normal? Não deve ser coração. Serve para acompanhar o seu paciente, porque se eu entendo que meu tratamento funciona, eu entendo que ele precisa menos do sistema, BNP vai cair naturalmente. E finalmente tem valor prognóstico. Um paciente com valores de BNP, ou então o pró-BNP, que é a promolécula, com valores muito elevados, eu entendo que é um paciente mais grave, que está muito congéstico, que está ativando muito esse sistema compensatório. Essa é a ideia mais ou menos. Quando você olhar uma questão mais antiga, o BNP vai entrar só como diagnóstico diferencial, né, da dispneia na emergência. Classicamente o BNP foi iniciado para isso. Então questões mais antigas vão colocar isso aí. De novo, com, entre aspas, a facilidade de se pedir BNP nos pacientes com insuficiência cardíaca, vira o seguinte, com o tratamento, com as diminuições das pressões de enchimento, você começa a liberar menos BNP, com o tratamento, se o BNP está caindo, opa, isso é bom, é sinal que o meu tratamento está suprindo, está dando efeito. E conforme você vai acompanhando esse paciente ao longo do tempo e você consegue manter esse BNP mais baixo, se viu que a manutenção do BNP mais baixo traduz-se num melhor prognóstico para o seu paciente. Lembrei de uma coisa, posso falar aqui rapidinho? Tem uma questão
se eu não me engano, ela está impressa na postura de vocês. Já estou pensando no povo do feed de dúvida, né? Que é um paciente obeso, Eita. que tem o BNP normal, mas ele tem uma IC. E eu comentei essa questão em vídeo. Então você vai ver minha caroça lá, um pouquinho mais novo, menos cabelo branco, explicando que o paciente obeso pode ter BNP normal. Isso é um falseador, toma muito cuidado. E é claro, existem algumas condições que aumentam o BNP também, Sim. mas na verdade o paciente não tem cardiopatia. E tem uma droga que a gente utiliza, que a gente está melhorando o paciente, que está melhorando a sobrevida, e em que o BNP aumenta e o pró-BNP cai. E a gente vai falar isso mais à frente. Vamos falar assim. E vamos seguir aqui, entendendo, para fechar esse primeiro bloco, uma questão de classificação funcional que eu tenho certeza. Você já ouviu falar, mesmo que você não domine, já ouviu na enfermaria assim, aquele paciente é NIRA 2, aquele paciente ali é NIRA 4. Uma classificação funcional que te ajuda a entender de forma mais padronizada quem é esse paciente em termos de sintoma e também como é que é o prognóstico dele nos próximos anos. É o Glasgow da insuficiência cardíaca. Basicamente, a NIRA é isso que faz, né? A Associação Nova-Iorquina do Coração, né? Então, assim, tá havendo muito questionamento sobre o NIRA. Então, para ser bem preciso e para ser bem atual, existem hoje muitas escolas dizendo, cara, não dá mais para a gente usar NIRA, porque eventualmente a gente coloca o teu paciente para tratamento, se ele é NIRA 2, NIRA 3, NIRA 4, e eventualmente a gente deixa o paciente NIRA 1 de fora, e é um troço meio subjetivo, cai em prova, é utilizado na prática, mas a tendência isso aqui é daqui a pouco a gente começar a ter modificação disso aí. Então, para ser bem preciso e bem atual, a gente sabe que a gente vai ter mudança nisso aí. A gente até discutiu isso no grupo do WhatsApp, né? Foi? Nós temos um grupo no WhatsApp, o Mozart mandou. O Mozart sempre gosta de mandar uns trabalhinhos legais pra gente. A gente gosta. Gosta, sim. Então vamos começar aqui pelo NIRA 1, que é o paciente mais basal mesmo, né? É um paciente que ele faz um esforço usual e isso não causa dispneia. Então é um paciente mais feliz. É um paciente que tem o melhor prognóstico no médio prazo, é um paciente que tem menos sintoma. E a partir daqui a coisa começa a piorar um pouquinho. O paciente NIRA 2, ele perde um pouquinho em termos de sobrevida e ele tem mais sintoma com atividades usuais. E a partir do NIRA 3 é que a coisa começa a ficar um pouquinho mais feia. É o paciente mais sintomático. Olha lá, sintomas com atividades menos intensas. NIRA 3. Tinha uma paciente que eu nunca vou esquecer, cara, da minha época de residência. Ela tinha uma cardiopatia super grave e ela precisava tomar banho no leito. E no banho, a enfermeira pedia, fica um pouquinho de lado. Ela ficava de lado e ficava com falta de ar. Então, ela realmente tinha sintoma muito importante. Agora, NIRA 3 é qualquer atividade pode causar dispneia. Agora, pior do que qualquer atividade... É estar com dispneia em repouso. Isso aqui deve ser realmente desesperador. Você não está fazendo nada e isso te dá falta de ar. Realmente é um paciente com um prognóstico muito ruim. Até comparando com doenças neoplásicas, um prognóstico muito pior. E a vantagem do NIRA, para mim, cara, é que, primeiro, você consegue conversar com o teu colega de plantão, falar, ó, paciente internou com insuficiência cardíaca, NIRA 3. Você, na mesma hora, entende o que é. E com o tratamento, de um dia para o outro, você tira o NIRA 3 para NIRA 2. Né? Mete diurético, amanhã já está melhor. O paciente chegou NIRA 4, está com dispneia em repouso. Mete diurético, amanhã está com NIRA 3. Então, não só permite você conversar de uma forma tranquila com quem está recebendo aquele paciente de você e também muda de um dia para o outro. E então, vale a pena para você avaliar também a eficácia do seu tratamento. Então, só reforçando, isso aqui não é engessado, né? Não, Nem um pouco engessado. não. Show de bola. Então, acho que tá bom por enquanto. Sim, vamos fazer um intervalinho. Primeiro intervalinho, tá bom. É intervalo hoje, né? Intervalinho. Não vai fazer amanhã, não. Dá 15 minutinhos, igual Isso a gente aí. dá na aula de palco, né? 10 a 15 minutinhos, tomar um cafezinho, fazer um pipi, comer um pão de queijo. Estamos te aguardando. E 15 minutos a gente volta para falar de tratamento. Bora!